E isso a gente sabe que há 10 anos atrás era 1 para 88, 1 para 136, né? Então houve uma progressão cada vez maior. E a pergunta é, por quê? Tá nascendo mais autista, né? Salve, salve, sintonia! Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um podcast do Maestro. Eu sou o William Santana, tô acompanhado mais uma vez pelo meu amigo, e aí, meu irmão? Leonardo. Tudo bem? Beleza, cara? Hoje a gente tem aqui uma convidada que faz um tempo que a gente estava querendo trazer ela. Verdade. Aqui, né? E hoje conseguimos organizar as agendas e vamos passar a palavra direto para ela poder se apresentar. Por favor, Fernanda, se apresente aí para os nossos espectadores. Tá bem, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? E poder participar desse programa que é tão bacana e que traz informações tão importantes. Então, meu nome é Fernanda Gabriel, eu sou médica neuropediatra, atuo como professora, né, docente aqui, né, do curso de medicina da Univates e tenho mestrado em saúde da criança e do adolescente, fellow em eletroencefalograma e epilepsia. Muito bom, meu amigo. É isso aí. Estou animado para essa conversa. Vamos lá. Eu acho que uma pergunta que eu e o Léo a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui o podcast, que muitas pessoas talvez se perguntem, é por que criança precisa de neuropediatra, Fernanda? Essa é uma pergunta bem interessante, William. E por que o neuropediatra e não o neuroadulto também, né? É uma outra coisa que nos faz refletir um pouco. Primeiramente, na minha formação, eu sou pediatra, então eu fiz pediatria e posteriormente mais 2 anos de neurologia infantil, mergulhada no universo infantil. Então eu conheço todas as patologias, né? Desde o prematuro, recém-nascido, até os grandes. Eu até brinco, se vier um idoso, eu não sei nada de neuro, porque não é o meu universo é a criança mesmo, né? E o neuropediatra tem várias funções, principalmente não só de avaliar e acompanhar o desenvolvimento, atuando na promoção e prevenção, porque nós temos muitas coisas que a gente pode orientar no dia a dia de estratégias para estimular o neurodesenvolvimento, né, para auxiliar essa família, essa criança. Também de acompanhamento de diagnóstico, tratamento e intervenção de diversas patologias na infância. Né? E aí entram questões comportamentais, como transtorno do espectro do autismo, transtorno opositor desafiador. Tem algumas patologias que se mesclam, se confundem, né? Se misturam com a psiquiatria, porque elas são neuropsiquiátricas, né? Então até um transtorno de ansiedade na infância. E outras coisas que são mais específicas, bem direto do neuro, né? Que é uma epilepsia, que são, né, crises convulsivas, alterações da questão do formato da cabeça, né? Então a gente tem as plagiocefalias, as assimetrias cranianas e qualquer alteração no neurodesenvolvimento, seja ele na fala ou na parte motora também, então atraso da fala, atraso motor, que aí entram diversas doenças neuromusculares, que a lista é gigante, que eu na faculdade de medicina não fazia ideia do que era, né? E quando a gente entra em contato com uma genética e a neurogenética, é um universo completamente novo, inclusive existe uma subespecialidade dentro da neuropediatria, que são pessoas que tratam apenas doenças neuromusculares. Né? A mais comum é a Duchenne, que a gente ouve falar, mas existe uma infinidade gigante de doenças, né? E transtornos de aprendizagem, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Então, crianças com dificuldade na aprendizagem têm dislexia, disgrafia, descalculia e, enfim, muitas coisas. Devo ter esquecido já alguma outra, mas bastante coisa mesmo. A neuropediatria para além do TEA e para além do TDAH. Né? Ah, sem dúvida, com certeza. Já mencionando essas duas patologias, Fernanda, aqui, uma coisa que eu e a gente conversa, né? Há mais diagnósticos hoje do que antes. O que mudou? Foi a progressão para mais diagnósticos? Antes essas patologias já existiam e hoje a gente se diagnostica mais? Ou teve alguma mudança nesse curso que, de fato, gerou mais diagnósticos hoje?
Essa é uma pergunta bem interessante. Eu participo de 2 centros de autismo e nesses centros eu acabo tendo a oportunidade de fazer muitas palestras, e essa é uma pergunta bem recorrente, Leonardo. Assim, o que aconteceu em relação ao autismo, né? Porque, sim, a prevalência, os estudos são bem claros que houve um aumento da prevalência. Hoje o CDC estima 1 para cada 36 crianças até 8 anos de vida teriam autismo nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente sabe que a gente ainda não tem uma métrica bem fidedigna em relação a essas questões de prevalência, mas os Estados Unidos nos espelha um pouco. E isso a gente sabe que há 10 anos atrás era 1 para 88, 1 para 136, né? Então houve uma progressão cada vez maior, e a pergunta é por quê? Tá nascendo mais autista, né? O que está acontecendo? O que causa o autismo? E aí vem uma cascata de perguntas para a gente tentar entender a causa disso. O que a gente sabe até o momento é que, primeiro, que é bem claro, o autismo diagnóstico ele vem do DSM, né? E o DSM, quando ele teve a mudança do 4 para o 5, o autismo foi uma das um dos transtornos que mais modificou os critérios diagnósticos. Foi, o do 4 para o 5 mudou completamente. A gente teve que reconstruir o que era o autismo, né? E nisso, o que era um transtorno global do desenvolvimento virou o transtorno do espectro do autismo. A gente englobou um espectro. Antes era transtorno global do desenvolvimento, inclusive existia síndrome de Asperger, transtorno do Rett, né? Aí foi descoberto que o Rett está ligado ao X, não, é bem genético, não é autismo. Mesmo tendo comportamentos autísticos, né? Características dentro do autismo, a gente descobriu uma causa bem direta ligada ao X, então saiu. O Asperger hoje não existe mais, tecnicamente, segundo o DSM. Então, o Asperger seria um autista de alto funcionamento, com altas habilidades, principalmente em relação a quociente de inteligência, né? Alta capacidade cognitiva. E isso entrou dentro de um espectro. Então, hoje o espectro a gente tem casos leves a casos mais intensos de sintomas, facilitando muito a classificação e o diagnóstico do autismo. Então, hoje é mais fácil dar o diagnóstico pelas mudanças dos critérios diagnósticos, e também hoje se fala mais e se conhece mais. Então, se falando, se conhecendo mais, a gente chega muito mais fácil ao diagnóstico. Então, não existe, por exemplo, hoje as escolas, os professores sabem o que é autismo, os pais sabem o que é autismo. E é engraçado, né? Eu sou formada já há uns 11, 12 anos que eu atuo dentro da neuropediatria, né? E há 10 anos atrás, quando eu ia atender alguma criança que já entrava, a gente já começa a fazer a anamnese quando recebe o paciente, vai observando o comportamento, como a criança caminha, né? Tudo isso já é exame neurológico. Questões fenotípicas, comportamento da família. E na época eu lembro, bom, deve ser, a gente já vai fazendo algumas hipóteses, assim, né? Automático, nosso cérebro é treinado para isso. Pode ser um autismo e tal. E às vezes passava uma consulta inteira e a família não trazia em nenhum momento a possibilidade de ser autismo, né? E assim, uma negação gigantesca e também uma falta de acesso e conhecimento. Hoje as famílias já entram, não, eu estou vindo aqui por uma suspeita de autismo. Direto. Isso é muito comum, né? Não, olha, faz tempo que eu não atendo uma criança que poderia haver essa hipótese e a família já não chega relatando, né? Então, hoje, o acesso à informação é muito maior. Inclusive, a campanha do ano de 2025, de abril, né, deste ano de 2025, do Dia de Conscientização Mundial do Autismo, empatia gera conhecimento, gera empatia, e empatia gera respeito. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue entender o universo do autismo e mais a gente se aproxima do respeito, se aproximando da inclusão, né, que é algo que é tão desafiador no mundo do autismo. Quais seriam os principais sinais que o familiar deveria detectar para encaminhar para um pediatra e para um neuropediatra e, ao mesmo tempo, um médico, assim, médico clínico, que trabalha em qualquer unidade, que ele deva perceber também esses sinais dentro de uma consulta pediátrica? Isso é super bacana, assim, eu venho num processo trazendo algumas reflexões que hoje o pediatra e o clínico vêm muito para tratar sintomas.
Dor de garganta, dor de ouvido, né, diagnóstico e tratamento, mas a gente tem que estar atento a essas questões que às vezes ficam escondidas, porque assim como tem famílias que têm conhecimento e acesso, outras negam sintomas, e essas não vão dizer para o pediatra, né, ou para o clínico que estão preocupadas. Então, assim, os principais sinais de alerta, eu digo, quando é um autismo nível 3, existem 3 níveis de autismo, né? Que é avaliado o nível de suporte. Nível 1 é o leve, 2 é moderado, 3 é suporte intenso, severo. Quando é o nível 3, eu até brinco assim com os alunos que até o porteiro percebe que é uma criança diferente, alguma coisa tem, porque ela vai se isolar, ela vai ter comportamentos repetitivos, estereotipias, ela não vai ter a questão do olho no olho, ela não vai te convidar, né, trocar um brinquedo contigo, que é o compartilhamento de interesses. Então a gente vê uma interação muito diferente das outras crianças. E também essa questão de movimentos repetitivos que são diferentes. Às vezes algumas crises de desregulação do humor, porque elas podem ter hipersensibilidades ou hipossensibilidades. Por exemplo, hipersensibilidade sonora, o barulho pode ser muito desconfortável, ou toque, ou texturas, daí entram as seletividades alimentares, às vezes até o cheiro. Tem um paciente que sente o cheiro na cozinha e tem muita náusea. É como se o olfato funcionasse 10, 15 vezes mais. Aquilo é muito aguçado e intenso, que causa uma confusão sensorial, né? E aí vem os distúrbios sensoriais. Então, esses são casos mais fáceis, porque eles ficam mais evidentes. Eles destoam quando a gente compara uma criança no seu desenvolvimento. Chama muito a atenção. Contudo, casos mais leves, vem o grande desafio, que muitas vezes existem muitos adultos, né, enfim, que tem vida totalmente funcional, né, e que às vezes a gente não consegue identificar e compreender. Então é muito importante a gente atentar, são 2 pilares que nos norteiam no diagnóstico do DSM, tá? Um bloco que são déficits na interação social. Se a gente pensa que é um espectro, vai do leve ao severo. O espectro, eu digo, é que nem a luz, preto e branco, e no meio todas as cores, né? Então, existe uma infinidade de apresentações e de intensidades, mas tem que haver um déficit na interação. E o outro bloco são padrões restritos e repetitivos de interesses e comportamentos. Então, podem entrar rituais, estereotipias, rigidez cognitiva, que é a dificuldade de tolerar mudanças no ambiente. E nisso vão ter critérios que, de 4 eu tenho que preencher 2. Isso está tudo bem descrito ali no DSM. Mas uma forma fácil, eu acho, que facilita, é que toda carteirinha de recém-nascido tem ali uma coisa que se chama o MChat. É só a gente olhar, a carteirinha tem um monte de coisa, às vezes a gente acaba não olhando. E ali tem o MChat, que é uma escala de triagem para o autismo. Ela é originalmente americana, lá nos Estados Unidos é obrigado em toda consulta pediátrica a aplicar o MChat. Aqui nós temos e às vezes a gente acaba não preenchendo. E ela é auto-aplicável. A própria família pode preencher, são, acho que se eu não me engano, 21 perguntas e sim ou não. É bem fácil, tu só marca o X. Sim, não, sim, não, sim, não. E tem uma forma da gente fazer essa pontuação, um score. Os itens 2, 4, 6 e se eu não me engano 12 pontuam, se marca sim, os outros pontuam, se marca não, e assim a gente vai ter um valor que vai dizer se tem baixo risco para, só para a gente atentar que não dá diagnóstico, né? É triagem, assim como o teste do pezinho. Então ela tem alta sensibilidade, baixa especificidade. Quando vier positivo, não quer dizer que seja autismo. É uma peneira, vai pegar mais casos e desses casos poucos serão autistas, mas a ideia é que a gente não deixe passar nenhum autista que não tenha positivado na escala, né? Então ela vai dar risco leve, moderado ou intenso para autismo. A mínima pontuação é risco leve, ela nem exclui. Porque mesmo que venha um risco leve e a família tenha a intenção, ou o próprio profissional acha que pode ser autismo,
Da mesma forma, deve ser encaminhado para o profissional. Então, essa é uma escala que facilita muito a abordagem no dia a dia, na prática clínica. Preenche o MChat, se vem moderado a alto risco para autismo, recomendado é que seja encaminhado para o médico especialista, né, geralmente o neuropediatra, para que seja, então, orientada a questão do diagnóstico. Não sei, William, alguma pergunta? Essa questão do diagnóstico, Fernanda, eu achei bem legal, assim, essa explicação de dividir em blocos, né? Tem o bloco da interação social e o bloco da comportamental, né? Isso. E eu vejo que isso é uma questão que muitas vezes já aconteceu comigo, por exemplo, de atender criança em consulta da UPA, por exemplo, né? Eu trabalho no ambiente da UPA. Os pais fazerem perguntas, assim, né? De diagnóstico, né? Dentro de uma consulta. E eu, obviamente, não sou especialista no assunto. Eu sempre costumo falar, assim, que o diagnóstico, ele é um diagnóstico que precisa ter um acompanhamento especializado para ser feito, né? Porque não é um diagnóstico simples de ser feito por ter essa gama de apresentações, né? Então, às vezes, os pais, eles veem nas redes sociais ali alguma informação a respeito do diagnóstico e, não, meu filho tem isso, e já começam a ficar com aquilo na cabeça, né? Eu acho que é importante, antes de mais nada, antes de já começar a rotular, assim, as crianças, procurar o atendimento especializado, né? Se a criança está tendo uma dificuldade de aprendizado ou se ela está tendo uma mudança comportamental, assim, procura um profissional que esteja habilitado para fazer esse diagnóstico e porque eu vejo também que tem muitas pessoas, infelizmente isso é uma realidade aqui no Brasil, a gente tem que ser bem franco, que tem profissionais que ficam fazendo diagnóstico tão fora da sua alçada, vamos dizer assim, diagnosticando Diagnóstico rápido. Diagnóstico rápido numa OBS, numa primeira consulta. Eu acho que isso, sabe, é uma coisa que às vezes acaba estigmatizando uma criança, aí vai lá, prescreve uma medicação lá para criança, sem ter uma pessoa especializada para ter esse acompanhamento, sabe? Isso tu foste bem feliz, assim, nessa colocação, porque, assim, primeiro, autismo não tem cura, né, até o momento. Então, uma vez autista, sempre autista, né? Então, olha o peso disso, no sentido, assim, da importância disso na vida, né, de uma criança, né, que vai ter a vida toda pra frente. E muito além de um diagnóstico, obviamente, a gente sabe que a criança é um indivíduo, só que a gente tem que ter todo um cuidado. O diagnóstico, ele é importante, mas eu acho que o papel do médico que acompanha é observar, o que não é o especialista da área, né, observar os atrasos, porque a gente sabe toda a questão da neuroplasticidade e a importância da intervenção precoce, que quando a gente identifica um atraso, a gente identifica um encaminhamento precoce. Então, assim, é muito comum, por exemplo, no autismo, ter atraso da fala. Bom, pode ser autismo? Pode ser diversas outras coisas, né? É um diagnóstico diferencial. Tem que encaminhar para o especialista, sim, mas já vamos encaminhando para a fono, né? Já vamos pensar numa intervenção direta, porque tempo é cérebro é tempo, né? E se a gente e mesmo o neuropediatra, eu sempre brinco que eu sou o fim de linha. Quando a família chega aqui, já passou por todo mundo, né? Eu tento não deixar passar nada, porque eu sou fim de linha. Mesmo o neuropediatra, muitas vezes eu me coloco em dúvida. Eu me vejo, será que realmente é um autismo? Primeiro, o diagnóstico ele tem que ser em mais de um ambiente. Tem muitos casos que em uma consulta, às vezes a gente não consegue fechar os critérios, né? Os casos moderados severos é muito fácil. As crianças maiores, os leves também ficam fáceis. O problema é as crianças pequenas, porque existem muitos fatores que confundem. A gente tem que pensar que a infância, a criança, ela é uma esponja de todo o ambiente. Ela reflete muito tudo que acontece no ambiente. Então, tudo que pode ocorrer de disfuncional, seja nessa família, na escola, no ambiente, se ela vai reproduzir no comportamento. Isso pode nos confundir. Então, a gente tem que ter muita cautela. O ideal é que esse diagnóstico ele perpasse sempre, tá? Pela escola, e de preferência por outros terapeutas que acompanham, que é a rede multidisciplinar,
fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, né? Então, identificando o atraso, a gente vai buscando a intervenção multidisciplinar e esses profissionais, em conjunto com o neuro e com a escola, a gente, então, fecha o diagnóstico. Por quê? Lembra o primeiro bloco que a gente falou aqui? São as habilidades sociais. Como eu vou avaliar no consultório uma habilidade, principalmente de interação com os pares? Como é essa criança com outra criança, não é como ela é comigo. Claro, se tiver um atraso comigo, eu sei que a coisa é, como eu falei, moderado ou grave, mas leve. Né? Como ela é com outra criança, eu não consigo observar isso. E se eu fizer um diagnóstico apenas baseado no relato dos pais, eu tenho grande chance de erro. Porque existem pais que enxergam de uma forma mais intensa e outros que negam. A gente sabe isso, né? No dia a dia que tem pacientes que vão hipervalorizar e outros que vão negar sintomas. Então a gente tem que ter muita cautela nisso. Qual a importância do programa assim do Te-Acolhe? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para as pessoas conhecerem, né? Como é que é o funcionamento e o teu trabalho lá, a importância do trabalho multidisciplinar. O Te-Acolhe, ele é um programa do governo do estado. Esse ano a gente completou 3 anos de Te-Acolhe. Ele iniciou com uma rede de... na verdade, assim, todo município poderia se inscrever e ele é vinculado aqui na região, é a 16ª Coordenadoria de Saúde. E foi feito um mapeamento. Então, assim, aqui que a gente sabe na região mais próxima, nós temos Santa Cruz, Encantado e Bom Retiro, né, próximo a Lajeado. Esses 3 têm Te-Acolhe, mas é distribuído em todo o estado. E a gente tem o centro macro-regional e os outros CRs, que são centros regionais. A função principal é promoção e divulgação de conhecimento e também formação e capacitação de profissionais. Então, a gente tem acesso direto a escolas, né, dos municípios aos quais fazem parte, né? Lajeado faz parte de Encantado, que são 26 municípios lá. Bom Retiro já são 10, então cada município tem a sua área. Então a gente faz capacitação de escolas, treinamento de monitores, capacitação de agentes de saúde, inclusive da equipe médica é possível fazer também. Isso depende muito do olhar da gestão de cada município, porque a gente tem um contato com a saúde, a educação e a assistência. E agora a gente tem ampliado também para o comércio. Brigada, então já aconteceu a brigada às vezes de atender uma criança ou um adulto também que tem autismo, eles não sabem como lidar, o que fazer. Comércio, eu já fui fazer capacitação de mercados, né? Se uma criança entra em crise no mercado, o que fazer, o que não fazer, né? Claro que o tratamento do autismo ele é muito individualizado, depende muito de condições únicas de cada criança, mas são orientações básicas que casa com aquela ideia que a gente deu da campanha deste ano, né? Que informação gera empatia, empatia gera respeito. Então, quanto mais informação, quanto maior o conhecimento, a gente consegue entender melhor o funcionamento, né, do autismo e se aproximar dessas famílias, né? E conseguir atuar nessa rede. Importante, né, William, a formação dos profissionais, a formação de toda a população, né, para esse olhar, né? Muitas vezes na ponta, assim, a gente ali em consultório recebe a expectativa do familiar não só pelo diagnóstico rápido, mas pelo tratamento rápido, e às vezes você tem que explicar para aquela família que, olha, nessa primeira consulta a gente tem essas hipóteses, mas talvez não seja isso, vai precisar de acompanhamento, vai precisar de um trabalho multi, né? Uhum. Então, acho que isso é importante da gente cada vez mais falar, né, Fernando? Sem dúvida. E se a gente pensar, o tratamento do autismo, como eu falei, não tem cura, né? Mas tem tratamento. E o tratamento são as intervenções multidisciplinares. Não existe medicação para o autismo, né? Existem algumas medicações que podem ser usadas no autismo e que são aprovadas pelo FDA, que auxiliam em questões comportamentais de desregulação do humor, enfim, mas nem todo autista precisa de medicação, né? Se essas questões comportamentais atrapalham
o desenvolvimento, atrapalham o dia a dia de agitação, irritabilidade, baixa tolerância à frustração, que a criança não, que atrapalha a interação dela, que atrapalha o tempo de permanência na terapia. Então não adianta a gente estar estimulando se ela não consegue tolerar ficar também na intervenção. Então existem vários critérios que nos norteiam para medicar, né, se necessário. Mas o que eu queria dizer é que o tratamento, ele é a intervenção multidisciplinar. Então eu falo muito assim para os pais, antes, claro que é importante o diagnóstico, né? Mas a gente não está perdendo tempo, né? E o que eu já vi de crianças assim que faltava um pouquinho para fechar, sabe? Praticamente eu ficava na dúvida, eu acho que é um autismo, vão começar as terapias, porque hoje, só para explicar um pouquinho assim essas questões ambientais, hoje a gente vive um estilo de vida muito diferente de antigamente, né? Geralmente são filhos únicos, os pais não tem poucos amigos com outras crianças, às vezes os pais não sabem, perguntam como ele é com outras crianças, pois é, não sei, só na creche, né? Então nem os pais sabem dizer como é a interação dele com os pares. A gente tem muito a questão das telas, então muita tela, que atrapalha um pouco da gente avaliar a questão da imaginação, da criatividade, se essa criança consegue ter o brincar lúdico, que isso é bem importante de se avaliar quando a gente avalia o neurodesenvolvimento. Então tem muitas coisas que nos atrapalham e nos confundem, né? E aí a gente dá a oportunidade dessa criança de intervir, né? Tem um atraso na fala, que pode ser por todos esses fatores, né? Um bom tempo, jamais tela causa autismo, mas assim, é comprovado que excesso de telas atrasa a fala, altera comportamento. Então, todas essas coisas vão nos atrapalhando e confundindo no diagnóstico. E às vezes engrena na terapia, a criança dá um salto gigante e aquelas questões que poderiam estar dentro do espectro desaparecem. Então a gente tem que ter cautela, né? Tem que saber esperar. E também não julgar aquilo que o William falou, assim, não se achar, por exemplo, nem toda criança que alinha carrinho é autista, nem toda criança que caminha na ponta dos pés é autista, nem toda criança que não gosta de determinado tipo de alimento tem uma seletividade alimentar. A gente tem muito erro alimentar na infância e seletividade são bem poucos. Esses dias atendendo uma família, a dizer, não, porque ele é muito seletivo, ele não come fruta, ele não come... Daí eu olhei assim, tá, mas vocês comem fruta? Não, a gente não come fruta. Então, como ele vai aprender a comer fruta se vocês não comem fruta? Então, toda a família é seletiva, não é ele que é seletivo. Então, a gente tem muito erro alimentar. Seletividade está ligado a questões sensoriais, né? Então, são questões diferentes, não é uma preferência, né? E é muito comum do desenvolvimento infantil. A criança tem fases que ela vai ser seletiva naturalmente. Ali por volta dos 3, 4, vem a questão do nojo, né? Eles, não gosto disso, não quero comer coisa verde. Isso faz parte do desenvolvimento e é algo natural e esperado, né? Não é uma seletividade de algo assim... que a gente deveria se preocupar. Então a gente tem que cuidar para não generalizar a coisa, né? Porque às vezes os pais vão, isso que o Dr. Google, né, vão ler ali, não, caminha na ponta dos pés, autismo. E eu já recebi uma criança que foi encaminhada por suspeita de autismo, ele tinha uma paralisia cerebral, tinha uma hemiparesia, né, um déficit de força, e o caminhar na ponta dos pés era por uma paralisia cerebral. Né? Então existe muitas outras coisas além, tá certo, ele caminhava na ponta de um pé só, não era dos dois, mas enfim, existe todo um universo que a gente tem que avaliar, né? Nem tudo é autismo. Seletividade para chocolate, para sorvete, quando os pais não ensinam a criança a comer. Isso eles não têm, né? Quando não ensina a comer comida, daí a criança, óbvio que vai ser seletiva àquilo que estimula mais ela, né? Acho que isso da alimentação é uma coisa bem prevalente no dia a dia do pediatra e do neuropediatra, acredito que também, né? Mas eu converso muito com as escolas, assim, ela já vem, ele é seletivo para... Tipo, tudo é seletivo, assim, tá na moda dizer que é seletivo, então a gente tem que ter um pouco de cautela também, porque tem muito erro alimentar envolvido quando a gente trata de criança e famílias, né? Qual seria as maiores dificuldades hoje no teu dia a dia como profissional, assim?
As maiores dificuldades eu acho que é o imediatismo também. Às vezes querem uma consulta diagnóstico para ontem, né? Se a gente for pensar que uma avaliação neuropsicológica, que elas fazem escalas, né? E testes padronizados para testar quociente de inteligência, escalas para autismo, às vezes são 7, 8 consultas, né? Para tu criar um vínculo com a criança, para tu permitir conhecer, observar o funcionamento dentro do autismo é uma questão comportamental, então eu preciso ter tempo. Às vezes a criança não tá num bom dia, ele pode ser, no dia que ele veio na consulta, ele pode estar com sono, ele pode estar cansado, ele pode estar doente, então isso vai alterar a forma como ele vai se comportar ali comigo. Então acho que o imediatismo e também um super desafio. Uau, esse é gigante. Queria um remedinho milagroso, né? Porque assim, a gente tem muita dificuldade de rotinas e limites na família. Eu recebo muitas crianças por questões comportamentais. Lembra que eu falei que a família é uma esponjinha? Então, às vezes, é até uma disfunção familiar, que a gente tem que fazer um olhar para a família, um diagnóstico familiar do que está acontecendo, e a criança manifesta aqueles sintomas. Então, vou dar alguns exemplos gerais, assim, né? Criança, eu já vi casais, às vezes, estão em processo de separação, divórcio, brigando muito. E aí a criança dorme junto na cama dos pais e a criança vivencia aquilo. Então, a criança tende a ter um comportamento mais externalizante. A psiquiatria infantil divide, né? Internalizante e externalizante. O externalizante é aquela criança mais explosiva, aquela criança que briga, que tem baixa tolerância à frustração, que se irrita com facilidade. Pode ser um reflexo do ambiente, do que está acontecendo, né? E às vezes a família vem e não entende que que é muito mais fácil dar um remédio do que tu mudar toda uma dinâmica familiar e ver que às vezes tu tá precisando de ajuda, tu também precisa de terapia, de auxílio. Então eu como neuropediatra, eu vejo muito assim como é fundamental o olhar para a família. Quem trabalha com criança não vai ter sucesso na sua resposta terapêutica, nas suas intervenções, se a gente não tratar a família. A gente não está tratando a criança, tem que tratar a família. Tu pode dar o melhor remédio do mundo, o melhor tratamento do mundo, ou acertar o diagnóstico. Se a família tiver doente, vamos usar esse termo assim, né, ou com disfunções, ela não vai aderir. Ela não vai entender isso, né? E muitas vezes existem famílias que têm a síndrome de Munchausen, né? Que patologizam a criança, né? Criam sintomas para que haja um funcionamento. E isso tudo não é algo consciente, né? Inconsciente, mas enfim, na psiquiatria e na pediatria ali acompanhei vários, né? Então isso é bem desafiador, porque é muito mais fácil ter um remédio milagroso. Agora, tu mudar a rotina e mudar funcionamento de famílias é bem difícil. Ouvindo você falar assim, porque parece que a neuropediatria ela é como se fosse uma área à parte da pediatria, né? Parece que é uma especialidade talvez mais próxima da psiquiatria do que da pediatria. Não sei se estou errado, Fernando. Não, faz sentido. Tu sabe, assim, quando eu fiz pediatria, eu queria fazer neuro, né? E aí o meu primeiro ano de neuro, tu mergulha no universo totalmente diferente. O exame neurológico é uma coisa que é completamente diferente. A gente não pratica isso muito, eu acho, assim, na faculdade. E o exame neurológico de uma criança é muito mais desafiador que de um adulto. Porque o adulto, eu lembro quando eu passei um mês na neuroadulto, eu falei, ai, que maravilha, que eu vou poder fazer todo o exame neurológico, toda a semiologia, porque ele vai colaborar comigo, Sem né? choro. E a criança eu vou fazendo o que dá, né? Aí eu lembro que eu tava na emergência do hospital de clínicas e aí tinha os idosos. E aí eles não sabiam dizer nada do que estava acontecendo e precisava do acompanhante para ajudar. E o acompanhante não estava ali. Deu, ai, minhas crianças, que pelo menos os acompanhantes são obrigados a ficar 24 horas, né? Mas assim, na criança tem um universo mágico e único e especial. Porque para tu conseguir a colaboração dele, para tu conseguir examinar, é algo mistério. Eles têm que confiar em ti.
Eles não vão te entregar se eles não confiam em você, né? Então eu lembro que os primeiros meses eu ficava frustrada e aí eu chamava os meus professores e eles iam lá, assim, Fernanda, mas como é que tu fez isso? Tu hipnotizou ele, né? Mas a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Ainda mais exame neurológico que tu precisa de relaxamento, né? Não tem como fazer a força, tu tem que fazer a criança relaxada. Então, é um universo à parte? Acredito que sim. Pelos desafios da neurologia, né, que é diferente, né? E eu vejo, assim, muitos colegas comentando, onde eu atendo até, tenho colegas de outras áreas, nossa, como é que tu consegue? Eu acho que é desafiador, porque às vezes... eu gosto muito, né? Mas às vezes tu tem que tolerar um choro, uma criança gritando, famílias que com muita angústia. Não é aquela consulta, nem sempre é uma consulta leve, a gente lida com esses desafios da infância, né? Então, mas é um mundo à parte, sim, acredito que sim. Eu lembro do primeiro episódio, William, com o professor Kiel, na abertura do maestro, ele falando que talvez nós deveríamos encantar mais os alunos a fazerem pediatria. Né? E a Fernanda me falando, é um certo encantamento de fazer neuropediatria, né, William? Tem que ter realmente um interesse genuíno, assim, né? É uma pessoa que tem que gostar de interagir com crianças. Eu particularmente, eu gosto de atender crianças, geralmente, assim, naquela fase que você consegue, às vezes, conversar com eles. É tão legal, assim, quando você consegue cativar eles para consulta e eles te deixam examinar, né? É uma coisa muito legal, assim, quando a gente consegue ter essa interação com as crianças, né? Mas realmente precisa ter uma paciência para examinar as crianças menores, que não, assim, que a criança está agitada, que você não consegue muitas vezes examinar direito, e então tem que ter eu diria assim, que é quase não, eu entendo como uma vocação mesmo de trabalhar com criança com gosto, né? Porque tem alguns colegas que acabam trabalhando, a gente vê que não estão exercendo aquilo que talvez a pessoa gostaria, e a gente vê o reflexo na qualidade do atendimento. Mas quando a pessoa faz porque gosta, é diferente. Né? 3 pontos para ponderar a escolha da subespecialidade. Se tem algum residente de pediatria nos escutando aí, o que você diria para ele? Assim, pense nisso aqui. Para incentivar. Bom, quando eu comecei a faculdade, eu já queria pediatria. E aí eu tava muito na dúvida, eu queria fazer uma sub, não sabia o que fazer, e eu fui fazer estágio na neuropediatria do Clínicas, e aí o residente me falou, pensa bem, Fernanda, olha só, uma crise de asma, o pediatra vai pôr a mão. Uma gastroenterite ou alguma questão, né, gástrica, o pediatra maneja. Convulsionou, socorro, chama o neuropediatra. Ninguém vai pôr a mão no que tu faz, né? Ele falou isso e eu enxerguei algo muito precioso, assim, de tu ter um nicho, porque a gente trabalha e usa medicações que não são corriqueiras, não são do dia a dia, né? E isso acaba dando uma certa exclusividade para a tua especialidade, né? Então, assim, eu desconheço pediatras que acompanham e são 100% responsáveis por uma criança com epilepsia. Tem que ter um neuro acompanhando, diferente de um asmático, né? Por exemplo, que aí só se for uma asma muito grave, chama pneumo. Então, eu acho que tem essas coisas da especialidade, assim. O pediatra pode até identificar que pode ser um autista e tal, só que assim, no autismo é fundamental a avaliação de comorbidades. São situações que andam junto com o autismo e atrapalham o neurodesenvolvimento. 30% dos autistas têm epilepsia. E daí entram outras diversas coisas associadas. Então, assim, a importância de ter um neuro acompanhando é fundamental. Então, eu acho que isso traz uma certa exclusividade para a neuropediatria. E além digamos assim, um ponto negativo, vai? Que afastaria esse candidato? Um ponto negativo é se tu não gostar de criança, né? E se tu não tiver paciência,
E calma. Porque a gente tem que ter paciência, tem que ter calma. Não existe um exame neuro... Criança é o tempo, quem vai direcionar são eles. Então tem que ter paciência, tem que ter alguma habilidade de lidar com crianças. Isso é fundamental. Se não existe, fica difícil. Um pouco mais difícil, né? Meu amigo. Como eu falei, tem que gostar de lidar com criança, né? Eu acho que, assim, fazer pediatria sem gostar de lidar com criança não tem nem lógica, né? Fê, assim, quais os avanços que tu vê dentro da tua área, assim, para os próximos anos? Os avanços, bom, existem várias medicações que vêm surgindo nas doenças neurogenéticas, né? Eu acho que essa parte da genética vem evoluindo muito nos últimos anos. A gente tem a possibilidade de fazer um exoma, né? E descobrir, fazer um painel genético para a doença neuromuscular. Então, hoje, antigamente era super difícil, tinha que fazer eletroneuromiografia. Ainda faz parte, né? Muitas vezes tem que fazer um eletroneuro, toda a variação, mas hoje tu pode fazer um exoma e pá, tá ali, né? Assim, e não é algo tão distante da realidade, né? Muito mais fácil e muitas vezes com suave oral tu coleta isso, né? Então isso eu acho que é bem, bem bacana e cada vez mais existem terapias gênicas trazendo inclusive diagnóstico. Existem doenças neuromusculares que antigamente não tinha o que fazer e hoje tem medicação, né? E eu acho assim, dentro do autismo tem surgido umas tecnologias bem legais. Até o momento eu dizia antes que não havia um exame para diagnóstico. E hoje nós temos o Early Point, não sei se vocês já ouviram falar. Eu até fiz um vídeo, falei recentemente. É como se fosse uma tela que capta o movimento ocular da criança. E aí, de acordo com esse movimento ocular, ele vai ver se ele acompanha o personagem principal ou adereços, né? Coisas que estão na lateral. E ele sai um resultado, acho que são 10 vídeos curtos, 5 a 8 vídeos curtos de 10 minutos. A criança, isso em idade precoce, né? Às vezes 1 ano e meio, né? Que às vezes é difícil a gente avaliar e ter certeza, ela faz, a criança assiste esses vídeos e daí ele diz, tem ou não tem autismo, e ela foi comparada com escalas diagnósticas. Claro que a sensibilidade chega a 78, 80, a gente não tem nada que é 100%, né, diagnóstico, mas eu acho que isso abre uma janela de oportunidades com a inteligência artificial, né, que vem chegando aí. É algo que só tem nos Estados Unidos e só a nível de pesquisas até o momento, mas a ideia é que seja difundida em breve para todos os Estados Unidos, e eu sei que tem pesquisas em outros lugares do mundo, então eles devem quebrar patente. Eu acho que é algo que tende a se difundir, assim, e que daí todo pediatra vai ter no seu consultório, né, e que talvez seja uma avaliação para todas as crianças, e dando positivo e seja encaminhado para o neuro, facilitando, porque mesmo nos Estados Unidos, uma criança vai receber diagnóstico com 3, 4 anos, até chegar no neuro, né? Mesmo nos Estados Unidos. Então, assim, é algo que vai mudar muito a realidade do autismo. Meu amigo. Assunto complexo, né? Assunto complexo e eu vejo que tem que ser tratado como um assunto complexo, não é simples, né? Às vezes a gente vê pessoas falando... Eu tô falando isso por uma percepção minha, né? Talvez não seja a realidade de todos os locais, mas conversando às vezes com pessoas que têm familiares, filhos, netos, e aí às vezes a criança tem uma alteração de comportamento, já começa a ficar preocupado, é autista, é isso, é aquilo, e muitas vezes... Às vezes até, como eu falei antes, um profissional que não tem um treinamento, né, uma especialização dentro da área, acaba rotulando a criança, daí a família já fica... E aí aparecem os ex-autistas. Ganhou um laudo, já recebi isso muitas vezes, tá com o CIPTEC, a carteirinha do autismo, e tu vai ver, não é autista. E agora, socorro, o que fazer, né? Por essa, né, avaliação inadequada, às vezes, enfim, precipitada, não sei como. Eu diria precipitado, inadequado, as duas coisas, né? Uma mistura das duas. É isso, né, Léo?
grande prazer, né, esse podcast, Fernando, assim, poder escutar, né, não só do ponto de vista técnico, mas a gente vê o quanto tu, de fato, ama a tua especialidade, né, e como tu mesmo mencionou, assim, a importância da especialidade, né, a gente vê muitas crianças com esses transtornos e saber para quem encaminhar ou saber para quem perguntar é uma coisa que a gente precisa, assim, então a gente agradece muito a tua presença hoje, os aprendizados também, né, William, dentro da faculdade. A Fernanda foi professora homenageada da minha turma, pelos motivos dispostos durante o podcast, deu para perceber, né? E a gente só agradecer mesmo, assim, a gente espera, né, William, a gente tem pensado em outros formatos de conteúdo e a gente provavelmente vai te convidar para um retorno. É isso aí, agradeço também a tua presença, né, de se disponibilizar, vir aqui falar para nossa audiência, né, as pessoas que acompanham o nosso programa, e de um assunto que a gente falou de alguns, né, mas acabamos focando um pouco mais até dentro do transtorno espectro autista, que é um assunto muito relevante atualmente, né, e que gera muita engajamento no sentido, assim, de que as pessoas procuram informação e muitas vezes a gente vê que a informação disponível não tem tanta qualidade, vamos dizer dessa forma, do ponto de vista técnico mesmo. Às vezes as pessoas estão falando sem ter uma formação mais adequada para poder orientar os pais, orientar a família. E esse é um dos das nossas funções aqui do nosso podcast, trazer uma informação qualificada para que as pessoas tenham esse acesso e possam compartilhar com familiares e com pessoas que tenham interesse. Muito obrigado aí pela tua disposição e disponibilidade de vir aqui, tá, Fernando? É isso, né, Léo? William e Leonardo, eu que agradeço, é um grande prazer, né? E eu acho que esse universo do desenvolvimento infantil, ele cativa e deixa a gente muito feliz quando a gente tem sucesso também, porque a gente muda futuro. O que a gente faz na infância repercute em que indivíduo ele vai ser, né? Então isso é muito rico e a infância deve ser olhada com muito cautela e zelo de enxergar que é um momento muito precioso. Muito obrigada. Bom, a gente que agradece. É isso aí, agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Por favor, quem achar que esse conteúdo é relevante para alguma pessoa, né, familiares, enfim, como a gente comentou, compartilhem, que é uma ferramenta que a gente tem aqui para poder disseminar o conhecimento. É isso, obrigado. Tchau. Tchau.